Continuando a nossa aula sobre realismo e naturalismo, nós veremos que o realismo e naturalismo houve um período de racionalidade positivista de Comte. O racionalismo de Comte, que era o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por meta. Auguste Comte nasceu em 1798 e morreu em 1857. Só admite as verdades positivas, ou seja, as científicas, aquelas que emanam do experimentalismo, aquilo que foi experimentado, da observação e da constatação verdadeira, e repudia a metafísica. Para ele, só 5 ciências são relevantes: a astronomia, a física, a química, a filosofia e a sociologia, em ordem de importância de cada um. O socialismo de Marx, um espectro ronda a Europa. Em 1848, os economistas e filósofos alemães Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883, e Friedrich Engels, que nasceu em 1820 e morreu em 1895, publicaram o Manifesto Comunista. Através desse manifesto, o socialismo de Marx manifesta o que era destinado sobretudo à classe operária, pretendendo despertar a consciência de classes. O evolucionismo de Darwin, que era mágico do professor, e o evoluidor mágico do professor, o professor e o aluno, Darwin e Darwin. A evolução, a teoria das evoluções, e agora o grande salto da evolução, entra macaco por aqui, e agora abracadabra, sai homem por ali. A teoria da evolução, o homem vindo do macaco, né? Evolucionismo de Darwin. O evolucionismo de Darwin, ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo à lei fixa da gravitação, continua a girar na sua órbita, uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas originadas de um começo tão simples, não cessou de se desenvolver e desenvolveu-se mais ainda. Origem das espécies. O evolucionismo de Darwin elaborou a teoria da seleção natural, defendendo que a concorrência entre as espécies eliminaria os organismos mais fracos. Os que fossem mais fortes evoluiriam, os mais fracos morreriam, permitindo à espécie então crescer e evoluir, graças às heranças genéticas favoráveis dos indivíduos mais fortes e mais aptos à sobrevivência. O evolucionismo de Darwin ainda nos apresenta a seguinte pergunta: de onde será que viemos? Darwin elaborou a teoria da seleção natural, defendendo que a concorrência entre as espécies eliminaria os organismos mais fracos, permitindo à espécie evoluir, graças às heranças genéticas favoráveis dos indivíduos mais fortes e mais aptos à sobrevivência. O evolucionismo de Darwin ainda apresenta a teoria da evolução, que abrange também a espécie humana e é apoiada pela paleontologia, ciência que estuda os fósseis e que demonstra existirem espécies intermediárias entre as fósseis e as vivas. Portanto, o evolucionismo de Darwin ainda defendia cientificamente que os seres humanos e os macacos têm um antepassado em comum, questionando assim a criação do mundo baseada no Gênesis bíblico e colocando em discussão a existência de Deus, o que criou um escândalo na sociedade da época. E aí o determinismo de Taine: todo acontecimento é uma consequência necessária de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos anteriores ao acontecimento principal.
O determinismo de Taine, de Hippolyte Taine, defende que o comportamento humano é determinado por 3 fatores: o meio, a raça e o momento histórico. Vocês com certeza estão verificando tudo isso com a professora de biologia, Matilde, né? Aqui, as nossas disciplinas, elas são interdisciplinares. Uma entra dentro da outra em literatura. Aqui, em literatura, nós falaremos um pouco de sociologia, de filosofia, do professor Alisson. Nós falaremos um pouco da biologia com a professora Matilde, para entendermos o passado, para verificarmos o passado e entendermos o presente. Tá bom? Então, o determinismo de Taine traz essa ideia do meio, a raça e o momento histórico. A psicanálise de Freud, desta forma, voltando a olhar para o trabalho de minha vida, posso dizer que iniciei muitas coisas e sugeri outras, das quais disporá o futuro. Não posso, porém, predizer o que chegarão a fazer. Sigmund Freud, que nasceu em 1856 e morreu em 1939, era médico neurologista e lançou-se no caminho para a fundação da psicanálise, estudando os efeitos da cocaína com o psiquiatra Maynard em 1883. Freud e Maynard analisavam o caminho para a fundação da psicanálise através dos efeitos da cocaína. A psicanálise de Freud, aos poucos, elaborou sua teoria do inconsciente, que tem como principais noções: 1. O inconsciente. 2. A censura. 3. O recalcamento. 4. A libido. 5. O sonho, que é subdividido em id, ego e superego. Continuando sobre a psicanálise de Freud, nós vamos verificar também que, após essa subdivisão do sonho, a psicanálise analisa individualmente cada um desses itens. A libido é a energia que move os instintos da vida, determinando as funções criadoras e ativas do indivíduo, particularmente do impulso sexual. Freud escandalizou o mundo na época, afirmando que a libido é inata e que, portanto, as crianças também a apresentam. A psicanálise ainda apresenta que a libido para ele era um impulso sexual e é o centro das tendências afetivas. Já o sonho, que é uma outra ideia da psicanálise de Freud, apresenta que eles viriam disfarçados para atravessarem a censura e serem aceitos pela consciência. A psicanálise de Freud apresenta o sonho, definindo ele como o guardião do sono, porque a liberação do inconsciente quando dormimos é de tal forma intensa que não a suportaríamos, sendo necessário o sonho para que não acordemos. Em sua segunda teoria do aparelho psíquico, Freud dividiu o psiquismo humano em 3 partes: id, ego e superego, os quais são a divisão da ideia que nós vimos acima, né? Estudemos cada um. No momento de efervescências científicas e filosóficas acompanhadas de convulsões sociais e de profundas mudanças econômicas, era natural que a arte não permanecesse atada à subjetividade romântica. Era necessário um compromisso maior com a realidade objetiva para combater o idealismo da escola antecessora. As características do realismo e naturalismo após a apresentação dos ideais das psicanálises de Freud, determinismo, objetivismo e tudo mais. O compromisso com a realidade. O realismo e naturalismo é contra o tradicionalismo romântico. Trata-se de uma arte engajada. Ela tem compromisso com seu momento presente e com a observação do mundo objetivo e exato. Presença do dia ou do cotidiano.
Características do realismo e do naturalismo. O realismo e o naturalismo têm como principais características e comuns entre eles a objetividade, o universalismo, a correção e clareza de linguagem, o materialismo, a contenção emocional, o antropocentrismo, o descritivismo, a lentidão da narrativa, a impessoalidade do narrador quanto a essas informações passadas para cada um de nós, né? Ainda quanto a essas características, cabe lembrar que o naturalismo ele é uma ramificação, né? Uma ideia em vários pontos, uma vez que tinham objetivos principais e diferentes, o realismo e o naturalismo. Vamos destacar algumas dessas peculiaridades abaixo. Os escritores realistas propõem-se em fazer o romance da revolução, pretendendo reformar a sociedade por meio da literatura crítica. Preferem trabalhar com um pequeno elenco de personagens e analisá-los psicologicamente. Essas diferenças entre o realismo e o naturalismo, espera-se que os leitores identifiquem com as personagens e as situações retratadas e, a partir de uma autoanálise, pudessem transformar-se. Tratava-se, portanto, de um trabalho de educação intelectual e moral que pretendia converter-se em transformação social. Já os naturalistas, comprometidos com a ótica científica da época, objetivavam desenvolver o romance de tese, no qual seria possível a demonstração das diversas teorias científicas. Tinham uma perspectiva biológica do mundo, reduzindo muitas vezes o homem à condição animal, colocando o instinto sobre a razão. Os aspectos desagradáveis e repulsivos da condição humana são valorizados como uma forma de reação ao idealismo romântico. Os naturalistas retratam preferencialmente o coletivo, envolvendo as personagens em espaços corrompidos através do social e do moral. Acreditavam que a concentração de muitas pessoas no espaço desfavorável fazia aflorar os desvios psicopatológicos, um alvo de interesse desses escritores, o que denota uma visão determinista em que o meio e o contexto histórico têm influência, ou seja, o indivíduo é influenciado pelo meio em que vive. Já numa visão romancista, o romance realista é uma narrativa mais preocupada com a análise psicológica, fazendo crítica à sociedade a partir do comportamento de determinados personagens. Faz uma análise da sociedade por cima, visto que seus personagens são capitalistas, pertencentes à classe dominante. Esse tipo de romance é documental, sendo retratado de uma época. Foi cultivado no Brasil por Machado de Assis em obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o defunto contando a sua própria morte, Quincas Borba e Dom Casmurro. Já o romance naturalista é pautado, a sua narrativa é marcada pela análise social a partir dos grupos humanos marginalizados, valorizando o coletivo. A influência de Darwin é marcante na máxima naturalista, segundo o qual o homem é um animal, deixando-se levar pelos instintos naturais dos meios em que vivem e que não podem ser reprimidos pela moral da classe dominante. A constante repreensão leva às taras patológicas, bem ao gosto dos naturalistas. Esses romances são mais ousados, apresentando descrições minuciosas de atos sexuais, tocando até em temas como o homossexualismo. Foi cultivado no Brasil por Aloysio de Azevedo, como eu já disse para vocês anteriormente, no livro O Mulato. E Júlio Ribeiro. Raul Pompeia é um caso à parte, pois seu romance, O Ateneu, apresenta características ora naturalistas, outras ora
realistas e também são impressionistas. Existem várias semelhanças entre o romance realista e o naturalista, podendo-se até mesmo afirmar que ambos partem de um ponto comum para chegar à mesma conclusão, ou seja, um complementa o outro, sendo que percorrem caminhos distintos. Então, qual é essa distinção entre realismo e naturalismo? Não é verdade? Então, vocês vão formular através de um quadro diferencial aí a separação entre as diferenças entre realismo e naturalismo para que nós possamos discutir em um fórum depois, ok? A aula de hoje fica por aqui. Tenham todos um bom descanso, passem tudo isso para o caderno e nós finalizamos aqui a aula sobre realismo e naturalismo. Voltemos depois com a nossa gramática e também com a nossa crônica, que nós vamos trabalhar em produção textual. Até mais, fiquem com Deus e fiquem em casa.